eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glórias ao Senhor Jesus. É sempre o assunto é da vida eterna, salvação da nossa alma. A coisa é séria, amém? Sempre possamos entender isso, que o que está em jogo é a salvação da nossa alma, e é certo, não podemos esquecer, hipótese alguma, que o dia pode ser hoje que um vai morrer, não tem dia, não tem idade, e depois que morrer já era. Tem a parábola do rico e do mendigo Lázaro, que ele teve chance, mas depois tentou um pouquinho d'água, molha minha língua, não dá. Aí falou, viu que o negócio era sério, ressuscita alguém para ir lá falar com a minha família que eu não quero que eles venham para cá. Mas já era tarde demais, não tinha como, e o senhor Abraão ainda diz, nem se ressuscitar alguém, lá eles têm a lei e os profetas. Então o Senhor está falando que a palavra ela é suficiente, não precisa ressuscitar ninguém, é a palavra, amém? E é essa palavra que gera fé, traz a eternidade, traz o perdão, traz a reconciliação, amém? Então, e o Senhor Jesus começa a falar para os discípulos a partir daqui, o que ia acontecer com ele. Se cumprindo aqui a profecia de Isaías 53, o servo sofredor, a missão dele. E Jesus começa a revelar para eles o que estava para acontecer. E eles mesmos, andando com Jesus, não suportavam essa ideia desse sofrimento. Não suportavam. Eles não esperavam o Messias, ignorando a profecia do Antigo Testamento. Por isso que Pedro traz ele à parte e repreende, fala, tenha misericórdia de ti. De modo nenhum pode acontecer isso com o Senhor. Não dá, não é tira essa ideia da cabeça. Amém? É o que nós estamos vendo aqui, um servo sofredor, o Senhor vai largar a gente aqui agora para ir lá, para começar a sofrer e ainda morrer? Olha o pensamento de Pedro. Então, tira isso da sua cabeça, isso não vai acontecer de jeito nenhum com o Senhor.
Pedro falando. Amém? Glória a Deus. Mas, e Jesus revelando o que tinha que acontecer, e ele já sabia, tinha profecia, igual no caminho de Emaús, com aqueles dois. Você não tardia em compreender as Escrituras, estava escrito que tinha que acontecer isso, e Pedro aqui caindo no mesmo erro. Mas o Senhor aparece, a Bíblia é bem clara que ele veio para morrer, derramar o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele veio para isso aqui mesmo, derramar o sangue dele, morreu por nós, em nosso lugar, está tudo escrito. Mas e Pedro falando aqui isso aqui com ele, o Senhor Jesus vira para Pedro e fala uma coisa dessa. Para trás de mim, Satanás. É o que está escrito, amém? É o que está escrito aqui. E louvado seja o Senhor Jesus que está escrito isso, amém? Se está isso aqui é para a gente, é para a gente. É para fazer aplicação para todos nós, nessa noite sempre, em nome de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Aqui é tropeço, amém? Aqui é tropeço, tirar ele do caminho. Aqui está falando tirar ele da missão dele, desviar a mente dele da missão dele. Amém? Porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então a mente de Pedro ainda estava focada nas coisas da terra. Então, mas só que ele fala, tu não entendeu as coisas de Deus. É diferente da do homem, porque o homem vive se protegendo a todo momento, para se proteger, para o seu bem-estar, as honrarias terrenas, as propostas boas seculares de entretenimento, tudo isso, o homem busca isso, mas você não entende as coisas de Deus, tu entende a da terra. E fala que quem estava agindo em Pedro, Satanás, Pedro sendo influenciado por Satanás. Depois, tanto é que Jesus vai confirmar isso quando fala, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, coisa que Pedro estava fazendo o contrário. Então ele está falando para o senhor não pode sofrer desse jeito, se protege, se salva, não pode acontecer. Por isso que Jesus começa a falar isso aqui agora. Amém? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Então tem uma cruz. Aquele que quiser tem que carregar a cruz. Foi por isso que Jesus carregou a dele. Ele fala que quem segue a ele tem que carregar também. E Pedro está prestes a começar a seguir Jesus. Aí ele fala para os discípulos, vocês também vão ter que carregar. Amém? E o que Pedro estava revelando antes era Satanás influenciando ele. Aí Jesus fala o que vai ser sem Satanás influenciar. Depois que Satanás não ter mais como tocar no verdadeiro cristão, Satanás não vai influenciar. Mas nesse momento o Senhor Jesus disse que não tem que ser, está revelado que tem que acontecer assim, tem que acontecer assim. Quem tentar se proteger é uma influência satânica. Amém, irmão? Amém. É o que está sendo falado aqui. Quem tentar salvar a sua vida tem influência maligna. Não tem influência do Espírito de poder. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, amém, irmão? O que tem de pessoas sendo influenciadas dentro da igreja por demônio é uma festa. Por demônio. Dentro da reunião, que na verdade nunca foi de Jesus. Nunca foi de Jesus. Nunca foi. E anda com o espírito, provai para ver se todos os espíritos procedem de Deus. Se não estiver falando o que o Espírito Santo quer, é influência maligna. Não é um bendito, é um maldito. Se alguém falar outro evangelho que eu não vos tenho pregado, seja maldito, amaldiçoado. E a Bíblia diz que só vai entrar no céu os benditos.
malditos não. Então tem um evangelho para ser seguido. Amém? Tem um evangelho. Pedro, a influência maligna era para tirar Jesus do caminho, da missão dele. O Senhor Jesus deixou bem claro assim para todos, que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Antes coloca no velador, não é isso? No velador, qual o propósito que coloca no velador? Para que todos que entre, veja. Quando Jesus chegou, ele é a luz. Ele é a luz, o evangelho é a luz. Então, onde ficou essa luz? Ele escondeu? Não. Ele botou onde? Para que todo aquele que entra seja iluminado. Amém? E se teus olhos forem bons, tu não vai tirar os olhos da luz, porque tu entrou. Isso é sério mesmo? Já se perguntou, em nome do Senhor Jesus, por que ainda covardia, por que indiferença com o estilo de vida que o Senhor Jesus tem pedido? Eu aprendi que eu sou embaixador de Jesus. Eu aprendi que a palavra da reconciliação está comigo. Amém? Eu tenho uma missão. Tu tem? Tu tem? E quem te tira do caminho? É sério. Eu tenho, está escrito aqui o estilo de vida que eu tenho que levar. E a Bíblia diz que onde a semente está, o maligno não toca. É sério. A Bíblia me deixa bem à vontade para falar, porque ela diz assim: muitos me dirão naquele dia, o Senhor nos ensinou na praça, ceiamos com o Senhor, expulsamos demônio, fizemos sinais e maravilhas, profetizamos em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. É sério. Amém? Se em vós tiverdes essas coisas, e em vós tiverdes aumentando, nunca vocês vão ser ociosos no conhecimento do Senhor. A fé gera um poder sobre-humano em nós. Nós sabemos quem foi o apóstolo Pedro depois. Esse mesmo homem covarde aqui fala que, se você estiver sofrendo pela causa, pela justiça, se alegra. Esse homem mudou completamente. Amém? E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Sai o que o coração está cheio. Amém? Tudo que sai aqui vem de dentro. Amém, irmão? É sério. Para onde? E quem está aqui me leva para onde? Me leva lá para cima. A Bíblia afirma que eu não sou mais daqui. A Bíblia diz que eu moro agora no céu, pela fé. A Bíblia diz que eu fui para as regiões celestiais. A Bíblia diz que eu estou em Cristo. Por causa da fé nele, agora eu estou nele. Está em Cristo, e ele diz que está nele, significa que ele está comigo todos os dias. Ele disse que está comigo todos os dias. Então, onde eu estou, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, estar em Cristo não é falar que tem fé em Jesus, se uniu de uma forma mística com ele. Eu estou nele, ele em mim. Então, em qualquer lugar que eu esteja, quem está comigo? Jesus. E eu tenho que revelar, não interessa onde eu esteja, que eu não estou sozinho.
Porque não tem como se separar dele se eu estou nele. Como é que eu posso estar nele e revelar que não estou com ele? Não tem como. Então, as minhas palavras, as minhas atitudes em qualquer lugar têm que revelar que eu estou nele. E a Bíblia diz isso. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, ele disse, eu e o Pai somos, e foi revelado que ele estava mesmo com essa união com o Pai. E chegou a falar para Filipe, Filipe, há tanto tempo tu está comigo e não consegue ver o Pai. Quem está em Cristo, vê Jesus. Consegue enxergar Jesus. Amém? E onde tem a presença de Jesus, duvido Satanás chegar perto e influenciar. Não tem como, porque ele conhece muito bem Jesus. Sei que tu é o Cristo, o Filho do Altíssimo. Não tem como. Amém? E ele enxerga. Então, tentar, seja lá quem for, a igreja tem uma missão agora, e por causa do cabeça governando. Então, tem uma missão. Ninguém pode entrar aqui a tentar colocar uma pedra de tropeço, ser um obstáculo na minha missão. Porque o Espírito da verdade veio habitar. Jesus é a verdade, veio habitar. Ele é o caminho. Quem tentar me tirar do caminho não vai conseguir. Jesus, para trás de mim, Satanás. Eu tenho que sofrer. Eu vim para isso. O que direi agora? Me livra desse momento? Não, para isso eu vim. E ele salvou, sabe para quê? Ele não salvou, ele salva morrendo na cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que salva, me salva para eu ser servo dele. Me salva para eu passar a ser servo dele e onde eu estiver, revelar que eu sou servo dele. Persuadido eu agora a homens ou a Deus? Eu vou me deixar, o apóstolo Paulo está falando assim, vou me deixar me levar, vou deixar minha mente caminhar para a minha vontade? Vou dar lugar às palavras de quem não tem Jesus? É isso que ele está falando. Os homens agora vão dirigir a minha vida? Eu vou me inclinar para agradar os homens? Não, ele fala, não. Se eu fizesse isso, não seria servo de Cristo. Então, a minha mente e a mente dos outros que não tem Jesus, não pode me influenciar. Não pode, porque é Satanás agindo. E está repreendido em nome do Senhor Jesus. Qualquer um que se levantar para me tirar dessa verdade, tem a influência satânica. A carne ainda está, porque não dê lugar ao diabo. Porque a Bíblia diz que quem pratica o pecado, a Bíblia que fala, é do diabo. E se eu não estou no caminho de Cristo, de acordo com a palavra dele, e ignoro isso, não há preocupação nenhuma, vou levando a vida como se nada tivesse acontecendo, a fé salvadora ainda não entrou. Mas tinha entrado, só faltava a presença do Espírito na vida de Pedro. Porque quando ele nega Jesus, não tinha força para falar não. Ele não conseguiu. Mas a Bíblia diz que ele quase morreu. Imagina, eu acredito que a pressão dele subiu, ele quase morreu quando ele viu Jesus e se lembrou. Mas aquela desgraça daquela vida miserável de Pedro estava prestes a acabar. E acabou. Porque o Espírito desceu. O Espírito de poder desceu. Por isso que a Bíblia diz, nós não recebemos um espírito do mundo, de covardia, mas o espírito de poder. Poder que Jesus deu, para não andar mais segundo a carne, para não permitir mais a influência do maligno. E Jesus foi para o deserto? Foi. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Não tem como Satanás influenciar. Tentou influenciar, tirar Jesus da missão. Satanás tentou tirar lá.
ele depois Pedro, ele usando Pedro. Amém, irmão? O que tem mais é ministro de Satanás pregando outros evangelhos. A Bíblia diz que eles são sensuais, não têm o espírito. E a Bíblia diz, provai e vede se todos os espíritos provêm de Deus, prova eles, prova. O que eles estão falando está de acordo com o Espírito Santo? Não. Então é o espírito do anticristo, a Bíblia que diz. Está repreendido, dá ouvido à voz do espírito do anticristo. Está repreendido, dá a voz à minha carne. Está repreendido, porque a carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não tem como. Mas quem está em espírito pode. Amém? Então ninguém pode me tirar da minha missão. Eu não posso permitir. A minha missão é morrer falando essa verdade. E nós louvamos isso. Agora, em nome do que nós estamos escutando? Será que eu estou escutando com a mesma alegria do que eu cantei? Eu amo a mensagem da cruz. Amém? E nós cantamos que nós carregamos. Canta aí, irmão, canta aí o refrão. Aqui. Até. Então o Senhor Jesus falou que eu tenho uma cruz diária para carregar. É renunciar a si mesmo. Uma cruz diária para carregar. Amém? E quando ele fala carregar a cruz, ele está falando porque Pedro se poupa. Nada disso, que história é essa de sofrimento? Para com isso. Aí Jesus fala que não tem como ser servo dele se não acontecer isso. No mundo vocês terão aflições. Por quê? Vocês não vão viver mais para o mundo. O que o mundo busca, o que o mundo ama, as honrarias que o mundo dá, o que as pessoas se agradam, vai mudar. Vocês não vão ser igual, vocês vão ser totalmente diferentes. Andar o oposto. E o mundo está me odiando e me matou. Vai odiar vocês também. Amém? Porque não tem quem renuncia-se a si mesmo está carregando a cruz. E se está carregando a cruz, continua as pessoas esbofeteando, caluniando, falando mal, não quer amizade, vai, se salva, zombando, continua, mentiroso, santarrão. Só ele que está salvo, só ela que está salva. Vai, tu é Salvador, sai daí. Faz parte. No mundo tereis aflições, porque o verdadeiro cristão é um estraga-prazer. É aquele que fica alfinetando a carne e não deixa ela se dar bem. Amém? Porque essa é a obra do Espírito. E a Bíblia diz que nós crucificamos com Ele nossas paixões e nossos desejos. Foi com Ele crucificado. Tem que ser revelado isso, porque já aconteceu. Então agora eu tenho uma missão. Ele fala quem eu era, quem eu passo a ser com Ele, como eu vivo com Ele. Isso tem que acontecer. Porque se não acontecer isso, eu estou fora do caminho. Eu estou fora do caminho. Por isso que Pedro foi repreendido. Quer tirar da minha missão? A igreja tem uma missão. Porque continua, o cabeça está vivo, governando o corpo dele. Ou o mundo ficou melhor? O mundo está melhor? Aquele mundo que odiou Jesus está completamente diferente hoje. Hoje todo mundo ama Jesus, está tudo bem. Não, o mundo odeia Jesus. Se odeia Jesus, odeia o corpo dele. Amém? E nós não podemos tentar salvar a nossa vida. Que adianta ele vai muito fundo? Ficar bem com o mundo todo, ter honrarias do mundo todo,
ter glória do mundo todo e perder a alma? O que você pode dar em recompensa da tua alma? Tu pode comprar a tua alma com o teu esposo? Tu pode comprar a tua alma com todo o dinheiro desse mundo, com a tua família? Tu tem como comprar a tua alma? O que tu pode pagar para salvar a tua alma? É muito profundo. Ele salvou. Então, ele, a glória, a honra, tudo. Nada de ficar buscando bem-estar temporal, passageiro, trocando a eternidade por coisas da terra. Amém? Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu tenho uma missão. A missão é tentar levar vidas para o reino, falando a verdade, não falando a mentira e não omitindo. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre a vida daquele que tem a verdade, não deixa ela fazer a obra em si, nem deixa no outro. A Bíblia diz que não é o amor de Deus que está nesse coração, não, é a ira. Mas isso é verdade, amém, irmão? A nós, não só nos foi dado a graça de crer nele, como também padecer por ele. Isso ninguém quer escutar, amém? A graça que ele concedeu, graça de Deus, sofrer pela causa dele. Amém? Coisa que Pedro estava aqui repreendendo e sofrer, tira isso da ideia. Aí, não precisa falar isso, Pedro foi direto, sem filtro, e disse isso na cara de Jesus. Agora, quantos no silêncio fala o que Pedro falou? E para não sofrer, nesse momento que tem que ser revelado que eu estou carregando a cruz, nesse momento eu saio fora. E nem procuro combate, que a Bíblia é um confronto, é combate. Combati o bom combate, é um combate, mas a Bíblia diz que é bom. Quem não quer o que é bom? Se eu estou evitando isso, eu não tenho isso como bom. Se eu não tenho isso como bom, essa palavra dele, quando diz para fazer isso, para mim é pesada. Tu sente essa palavra pesada quando pede essas coisas? A gente tem que responder, irmão. Porque para mim é pesada. Eu não consigo durante o dia carregar ela. Você sabe se tu carrega esse peso ou não? Claro que tu sabe. Se tu não carrega, porque ela é pesada. Mas segundo a Bíblia, não é. Na verdade, eu que estou fraco. E se eu estou fraco, eu preciso de alguém. Eu preciso desse poder. Porque o meu justo viverá da fé. E os seus mandamentos não são pesados. Não são. E tem algo que vence esse mundo. Você carregando a cruz pela fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando eu estou nessa fé, estou carregando a cruz, eu estou na minha missão que ele colocou para mim. Isso é para nós. Estamos querendo? O perseguidor horrível, perseguidor, matou, prendeu. Depois, por Cristo, eu não tenho minha vida por preciosa. Amém? Nem aí. Eles viveram na íntegra o que o Senhor pediu a eles. E a Bíblia diz que agora a igreja segue a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não dessa mentira que nós estamos escutando aí. De novo, de 100% da igreja, 98, 97 está condenada. Que se reúne. Que essa verdade pode esquecer. Que a chave é se proteger. E o Senhor Jesus falou que quem tentar se proteger está condenado.
Bíblia diz para buscar e pensar nas coisas de cima. Se eu estou buscando e pensando nas coisas de cima, é sinal que Satanás não está me influenciando, porque Satanás me leva a buscar e pensar nas coisas da terra. Está repreendido, eu não quero nunca mais esse ser me influenciando. Agora vamos lá, irmão. Uma revelação aqui para nós. Pedro sabia que Satanás estava influenciando ele. Então, uma revelação para nós nessa noite. Talvez você também não sabia, mas ele está te influenciando. E depois dessa, nunca mais ele influenciou Pedro. Porque quem falou foi o Salvador. E o Salvador, quando fala, liberta. Amém? Pedro não sabia, ficou sabendo naquela hora que Satanás estava influenciando ele. Tu não sabia, mas acredite, Satanás, se você não está na tua missão, no teu caminho, tu não está do jeito que o Senhor quer, existe uma influência do mal. E para mim Jesus é libertação. Para mim Jesus é vida e vida em abundância. Para mim Jesus cura, liberta e salva verdadeiramente. E ele liberta. Para nunca mais tu sentir, correndo todo dia, né? Estou me sentindo levinho. Com Jesus, levinho, sem peso nenhum, sem peso não, isso aqui limpo, sem peso nenhum, levinho, cheio de preparo físico, interno, não é físico, é espiritual, robusto com a presença dele. E quando ele entra, quando eu entro nesse evangelho para ver a luz e ficar olhando a luz, todo iluminado por dentro. Sabe quem os salvos? Vão ser aqueles que tomou posse. Eu sou o caminho, não fica saindo do caminho, fica no caminho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No caminho, eu sou a verdade, nada de ficar titubeando inconstante entre dois pensamentos, vivendo estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, isso não é do Senhor, não é, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, morte não mais. Então, quem está, sem ficar titubeando, está firme. Firme na liberdade, para a liberdade vos libertou. Amém? Quem? Jesus. Quem? Aquele que permitiu que eu me juntasse a Ele, em Cristo. Só de boca? Não. Eu estou contigo quando tu dorme. Amém? Quando tu deita para dormir, estou deitando contigo. Você dormindo, eu estou te vendo. Você quando levanta, eu estou contigo, eu que te levanto. Quando tu fala, sou eu. Tudo Ele. Porque eu estou... Aí eu tenho que revelar isso, e quando eu revelo essa verdade, então veja bem, eu não preciso, não devo, não preciso, nem quero, seja lá onde eu estiver, eu não posso agir por conta própria, nem quero, porque tem aquele que é todo poderoso, que eu posso me apoiar e ele agir em meu lugar. No hospital, em casa, qualquer lugar que precise de uma ação minha, eu não preciso recorrer a mim. Eu não preciso recorrer a ninguém. Quem está comigo, garante. Se Ele está comigo, como eu posso pensar e salvar a minha vida, se quem está comigo já salvou? Amém, irmão? É sério isso, está na Bíblia, é para ser ensinado, é para ser falado. O que tem de gente, o espírito do anticristo governando e pensa que está salvo, é uma festa. Do capeta, claro. Amém, irmão? Mas o Senhor Jesus está dando chance para alguém, como está acontecendo nessa noite, e tem em outros lugares, eu sei que tem, homens que tomaram posse de suas missões, são fiéis
estão falando essa verdade. Para poder libertar, e se a Bíblia diz assim, deixai todo engano. É claro que todo engano só vai ser tirado quando ela é revelada. Que bata em retirada em nome do Senhor Jesus, a ociosidade, a incredulidade, seja repreendida e bata a indiferença. Vê que não tem uma palavra de homem, é daqui. É daqui uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.